Boa noite. Meu nome é José Lambrito Santos Leite, sou aluno graduando em Design pela Universidade Federal de Pernambuco, Centro Acadêmico do Agreste, localizado no Brasil. Sou orientado pela professora Camila Brito de Vasconcelos. Meu projeto tem como ênfase em gráfico. É, o título do meu trabalho é Visibilidade do Artesanato da Etnia Chucuru do Ororubá, de Pesqueira, Pernambuco, e como o design gráfico pode proporcionar uma identidade visual. É, o propósito desse trabalho é a visibilidade do artesanato local da etnia Chucuru do Ororubá, tendo ações como o design gráfico pode propor uma elaboração de identidade visual e material gráfico, tendo como objetivo melhorar a identificação do artesanato produzido pela etnia Chucuru. O objetivo geral é valorizar o artesanato local da etnia Chucuru, criando assim um mapeamento com referências visuais que representam o artesanato, assim propondo por meio do design criar uma identidade visual. O objetivo específico é fazer uma pesquisa sobre a cultura e grafismo da etnia Chucuru, realizar atividades que facilitem a inclusão dos índios artesãos nas associações de artesanato local, criar uma identidade visual baseada no estudo da etnia Chucuru e analisando esses grafismos e suportes visuais, e elaborar um catálogo de produtos fabricados na comunidade, a fim de promover uma relação transparente e duradoura entre os consumidores e artesãos indígenas. Como justificativa, como aluno de design, eu pus constatar uma falta de valorização e divulgação e planejamento nas suas atividades do artesanato. E nisso eu propus movimentar esse desenvolvimento apresentando os seguintes relatos. O significado da cultura, do artesanato e do grafismo, uma reflexão onde o design gráfico pode utilizar para este projeto e um desenvolvimento para essa visibilidade com as ações aplicadas na etnia Chucuru. É, a metodologia eu achei melhor seguir a de Bruno Munari, que a primeira etapa eu identifiquei com a identificação dos elementos do projeto, em seguida as coletas de dados e análise, depois criatividade e modelos, verificação e testes, e a solução que seria, no caso, o projeto final. E dentro da metodologia do design, eu utilizei a metodologia de Bruno Munari com adaptações. E tendo assim como uma proposta de briefing, onde eu tive como ideia de criar uma entidade baseada no estudo do artesanato, grafismo da comunidade, tendo uma definição de um nome para essa identidade visual, elaborando materiais gráficos como etiquetas, folders, cartazes, cartões de visitas, banners, entre outros meios de material gráfico, e assim uma elaboração de um catálogo dos produtos fabricados na comunidade, definindo uma relação transparente entre os consumidores e os artesãos indígenas. Aqui está um exemplo de alguns esboços para a identidade visual, onde eu tive em mente de separar a paleta de cores, que eu escolhi o verde, o marrom, o preto e o vermelho. Também decidi colocar barretina, que é feita de palha de coqueiro, que é um cocá, por dizer assim, bastante comum entre a etnia Chucuru do Urubá e entre outros elementos, como a planta, outros tipos de artesanato, tipo maracas, enfim. E aqui está a ideia final para a cidade visual. Ainda preciso trabalhar em outras coisas. A tipografia eu tirei em base sobre os grafismos,
a tipografia do Chucuru. E o artesanato, a tipografia do artesanato, eu decidi escolher essa porque eu acho que casava mais com esse tipo de tipografia mais old. Olá, meu nome é Marina Cavalcante, sou do sexto período do curso de Design da UFPE, CAA. A minha orientadora de projeto é Sofia Costa e minha ênfase é Design Gráfico. O título do meu projeto é Uma Coletânea de Contos Sombrios Machadianos, um projeto editorial. Na introdução, eu falei sobre o cenário editorial brasileiro, o surgimento de editoras nacionais focadas no terror, autores clássicos de terror brasileiro e sobre Machado de Assis, que se tornou o objeto de pesquisa. O meu trabalho consiste em fazer uma coletânea de contos, um livro, com 3 contos sombrios de Machado de Assis, sendo ele Pai contra a Mãe, Conto Alexandrino e Causa Secreta. Os objetivos geral do meu trabalho é a valorização da literatura de terror, utilizando os artifícios do design e da ilustração. Esses são meus objetivos específicos. A justificativa, eu falei sobre o alto consumo de e-books que anda acontecendo, o design no papel do defensor dos livros físicos, a importância da valorização do terror clássico brasileiro. A minha metodologia é de Bruno Munari, onde eu acrescentei algumas alterações, como uma etapa a mais, a de testagem, e algumas junções de outras etapas. No desenvolvimento, fazendo relação com todos os contos, eu já desenvolvi a capa e os elementos pré-textuais, sendo eles uma folha de guarda, uma folha decorativa e uma falsa folha de rosto, uma folha decorativa e a folha de rosto, folha decorativa e sumário. E foi isso que eu desenvolvi até agora. Muito obrigada. Olá, o meu nome é Samuel de França e o meu projeto é o redesign do livro Odisseia, escrito por Ruth Rocha em 2002. Se trata de uma história mitológica, né? A queda de Troia e os contos do guerreiro Ulisses e suas aventuras. E o meu projeto é justamente trabalhar com editorial, capa, uma nova capa, tipografia, contracapa, diagramação, entrelinhamento, todas essas coisas. Meu projeto até agora eu fiz até o começo, um pouquinho até o começo do método, mas já está todo encaminhado, porque foi um projeto que eu fiz na cadeira de editorial. Então, eu só falta contextualizar ele e botar algumas referências. É isso. Espero que vocês tenham gostado e tamo aí. Olá, me chamo Vinícius Francisco da Silva, minha orientadora é Luciana Freire e eu estudo na Universidade Federal de Pernambuco, Centro Acadêmico do Agreste. O meu tema de TCC é um protótipo funcional para auxiliar educadores de crianças autistas no desenvolvimento da fala através de comando de voz no ambiente escolar. Nos dias atuais, o número de diagnósticos do transtorno do espectro autista vem crescendo e graças a uma lei sancionada agora em 2019, o IBGL tem acesso a esse diagnóstico e está conseguindo manter uma base de dados e, consequentemente, criar novos projetos e também um acervo maior de conteúdo sobre esse assunto. Com a escassez de conteúdo nacional, eu optei por buscar conteúdos em inglês para estar deixando mais concreto o meu projeto. Não é especificamente no campo do design, mas é uma área de educação e também da psicologia, que eu acredito que é onde tenha mais trabalhos publicados e também um acervo maior de conteúdo. E o meu método, que é o método Double Diamond, que eu vou ter que adaptar a quarta etapa, ele sugere que você faça testes com usuários reais. E para não perder tempo e sair do cronograma, eu optei por fazer com os educadores e gestores para assim conseguir continuar no cronograma, porque senão eu teria que pedir uma carta no Conselho de Ética e acabaria demorando bastante. E a tecnologia ela vem contribuindo bastante para tornar mais fácil a vida desses grupos. E o meu protótipo, ele visa auxiliar crianças de escola privada, elevar o nível do protótipo para o nível mais real possível. E o meu problema surgiu através de uma constatação de pessoas que sofrem desse transtorno, com dificuldades sociais de interação, e até sofrem preconceito por ter o transtorno, por ter essa característica. E isso acaba agravando essa dificuldade e com isso eles ficam mais fechados.
O meu objetivo de pesquisa é construir um protótipo funcional para auxiliar educadores de crianças autistas no desenvolvimento da fala através de comando de voz no ambiente educacional. Os objetivos específicos: descrever a importância dos aplicativos para crianças autistas, explicar o dinamismo entre usuário e protótipo, realizar testes para desenvolver uma versão final que atenda o público-alvo e implementar as melhorias do teste de usabilidade que foram feitas com os professores. Esse memorial ele tem a finalidade de propor uma discussão de possibilidades de aprendizado, principalmente por ser um protótipo que é feito justamente para testes. É mais fácil de adaptar e tornar ele o mais real possível com as melhorias que tanto os professores como os gestores vão apresentar nos testes de usabilidade, e com isso tornar o mais real possível e o mais próximo também. Em síntese, o método Double Diamond ele é estruturado em 4 fases, que são descoberta, definição, desenvolvimento e entrega. Ele visa solucionar os problemas e o desenvolvimento de soluções inovadoras em momentos de divergência e convergência em qualquer etapa da fase de ideias. O desenvolvimento do meu trabalho ele continua numa caminhada boa e acredito que até o final do período eu consiga concluir ele. Muito obrigado. Olá, meu nome é Gabriel, sou aluno do sexto semestre do curso de Design da Universidade Federal de Pernambuco. A minha ênfase é Design Gráfico e a minha orientadora é Luciana Freire. O título do meu trabalho é Como desenvolver um protótipo digital que seja capaz de otimizar o processo de plantio e reduzir danos. Na introdução eu começo explicando a importância do setor agrícola para o Brasil, o número de trabalhadores da área, o número de pessoas no setor que tem alguma formação acadêmica e de como muitas informações sobre a agricultura não é de conhecimento dos agricultores com pouco ou nenhuma formação, e esses são um dos meus públicos-alvos. Então, o projeto busca solucionar problemas de cunho informativo e econômico, uma vez que o sistema em desenvolvimento, ao gerenciar uma plantação, também leva informações aos usuários, como indicar a quantidade correta de insumos que devem ser utilizados, de que forma combater pragas, além de outras informações que ajudem a otimizar o resultado de um plantio mais sustentável e economicamente mais rentável. O trabalho se classifica como pesquisa aplicada, tendo em vista que busca criar soluções para os problemas observados. Sendo assim, foi escolhido o Double Diamond como metodologia, porque ele permite voltar em etapas para reavaliar decisões tomadas. E ele é dividido em 4 etapas: a descobrir, a definir, desenvolver e entregar. No que já foi feito no projeto, eu fiz a introdução, problema de pesquisa, objetivos, metodologia, fundamentação teórica, e na parte do desenvolvimento projetual eu tenho essas etapas aí concluídas. Faltando agora otimizar e finalizar o protótipo e pôr para teste de usabilidade. De acordo com os resultados que forem observados, aí serão feitos alguns ajustes. E é isso. Obrigado. Olá, sou Ingrid Tainá de Almeida Santos, graduando em Design pelo Centro Acadêmico do Agreste da Universidade Federal de Pernambuco. E meu trabalho para a conclusão do curso é um memorial de projeto experimental com a orientação da professora Camila Brito de Vasconcelos. O título do meu trabalho é Desenvolvimento de Identidade Visual para Projeto em Prol dos Animais de Rua da cidade de Bezerros, Pernambuco. A minha pergunta de pesquisa é: como estruturar uma identidade visual que contribua com organizações sociais? E o objetivo geral desse estudo é desenvolver uma identidade visual para o movimento de apoio aos animais em situação de rua da cidade de Bezerros, Pernambuco. Nos objetivos específicos, o foco está em mostrar como a identidade visual pode colaborar com organizações sociais para que as mesmas ganhem maior apoio. Apresentar duas ONGs em projeto de ajuda à causa animal da cidade de Bezerros, sendo estas a APARB, Amparo Animal e Amigos de um Amigo, e idear uma campanha visual de ajuda a esses animais de rua. Dentro das justificativas, além da formativa e mercadológica, eu foquei principalmente na contribuição social, visto que o design social pensa em ir além da estética do projeto. Ele visa solucionar uma problemática. Neste caso, contribuir ativamente com organizações sociais que amparam animais em situação de rua, trazendo essa problemática mais ao público, com o intuito de chamar a atenção de mais pessoas que estejam dispostas a colaborar de alguma forma com a causa. Já dentro dos aspectos metodológicos, analisando e descartando possibilidades, foi escolhido seguir a metodologia de Resende, de 1979, que foca em 4 etapas, sendo elas o plano diretor, criação de linguagem visual, mensagens visuais mais implantação e a normatização e padronização. Levando em conta que o trabalho ainda está em suas semanas iniciais, o status da pesquisa está focado em dados para introdução e parte teórica. A identidade visual em si tem seus rascunhos encaminhados, junto com toda a sua pesquisa e metodologia aplicada. Mas antes de finalizá-la, pretendo concluir mais parágrafos do estudo. Me chamo Cássia Milena dos Santos, minha orientadora é a professora Rosângela Vieira
e eu sou da UFPE, do campus do Agreste. O meu projeto de conclusão de curso vai ser a produção de um design editorial de livro infantil. E para contextualizar um pouco, ele vai girar em torno de um transtorno, que é o transtorno dismórfico corporal, que consiste na preocupação excessiva de defeitos mínimos na aparência, que é quando a pessoa desenvolve uma visão totalmente realista do próprio corpo. Então, a minha pergunta de pesquisa é: de que forma o designer pode implementar ferramentas que auxiliem positivamente a saúde mental das crianças, contribuindo para essa autoconfiança? E o objetivo geral é desenvolver um design editorial de um livro para o público infantil com essa temática. Os objetivos específicos seria analisar o uso da tipografia e cores que vão conseguir levar de forma mais eficaz e mais prática essa mensagem, né, para as crianças e também para os pais, já que muitas vezes os pais fazem essa leitura em conjunto com os filhos. Também vou trabalhar na elaboração de uma capa que faça essa captação que chama a atenção do leitor, né, da criança, e faça com que ela sinta mais vontade de saber o conteúdo daquele livro. A justificativa: mostrar habilidades e conhecimentos do design gráfico e também do editorial, além de levar esse assunto da saúde mental para as crianças de uma forma mais apropriada, né, para a sua idade. A metodologia utilizada vai ser a de Bruno Munari, que se adequa melhor ao conteúdo que eu quero aplicar e também ao meu projeto final, o meu resultado. E é nessa etapa que o meu projeto se encontra atualmente, nesse desenvolvimento e nessa construção, né, das etapas do projeto, segundo essa metodologia que vai ser utilizada. Olá, eu me chamo Lara, meu orientador é Mário de Faria Carvalho, e meu trabalho é abordar em questões de gênero, as expressões estéticas feministas presentes no fazer das bordadeiras de Passira. Eu vou apresentar o Memorial de Iniciação Científica, eu fiz o PIBIC, com o apoio do CNPq, e a pesquisa foi desenvolvida no grupo de pesquisa O Imaginário. Então, meu problema de pesquisa é como fazer coletivo e os símbolos contidos nos bordados produzidos pelas bordadeiras da Associação das Mulheres Artesãs de Passira, a AMAP, permitem cogitar o modo pelo qual elas representam as questões de gênero. A partir disso, o objetivo geral é compreender em que medida os símbolos contidos na forma de produção e nas peças produzidas pelas bordadeiras da AMAP permitem cogitar o modo pelo qual essas mulheres representam a estética feminista. E os objetivos específicos são compreender como o modo de produção das bordadeiras da AMAP possibilita refletir sobre as representações simbólicas da categoria gênero para a construção de uma estética feminista, identificar os principais sentidos estéticos presentes no fazer artístico associativo de produção de mulheres bordadeiras e analisar as representações simbólicas da categoria gênero presente na produção artística das bordadeiras da AMAP sob um olhar feminista. A justificativa, né, é que, ao verificar a significativa importância que o bordado manual tem para a Passira, que recebe popularmente o título de Terra de Bordado Manual, compreendemos como as bordadeiras são figuras fundamentais para impulsionar e manter a cultura, a tradição e a história das bordadeiras e da própria cidade. No entanto, por ser uma prática realizada majoritariamente por mulheres, em que grande parte do bordado está limitada à sua representação no espaço doméstico enquanto uma produção utilitária, fortalece a concepção da mulher como ser inferior, enquadrando suas produções diante dessa mesma noção de subalternidade. Logo, nesse trabalho, ele demanda importância para a comunidade acadêmica, colaborando igualmente com o social e cultural, visto que, ao ressaltar o imaginário e o fazer manual das bordadeiras da AMAP, contribuímos com a ruptura de estereótipos atribuídos ao gênero e à arte do bordar, de modo que são apresentadas outras representações para o feminino e novos significados para o bordado. Em relação ao referencial teórico, eu tenho o gênero Butler e Nochlin, bordado com Vasconcelos, Souza e Silva, imaginário com Johan e Pita e sensibilidades com Mafezoli. Em relação à metodologia, né, o trajeto metodológico ele parte de uma perspectiva fenomenológica de Carvalho e Cardoso, a qual é descritiva, interpretativa e filosófica. A abordagem qualitativa de Gil ela foi instrumentalizada com aporte nas representações estéticas da teoria do imaginário, de Gilbert Johan e as sensibilidades de Mafezoli. Em relação à coleta de dados, sucedeu-se a partir da execução de entrevistas com registros fotográficos de parte do acervo da AMAP, e a análise de imagens ela foi realizada com base nas técnicas propostas por Carvalho e Loisos. E em relação ao que já foi feito, como eu apresentei o PIB, que eu finalizei em 2020, comecei em 2021 e finalizei em 2022, o trabalho ele já está concluído, então já temos introdução, objetivos, metodologia, resultados de discussão e conclusão. Olá, gente, meu nome é Larissa de Souza, vou apresentar um pouquinho para vocês sobre o meu projeto de conclusão de curso.
É um plano acadêmico, protótipo experimental para estudantes de graduação em design da UFPE, que visa auxiliar no planejamento acadêmico. A minha orientadora é a professora Luciana Freire. Na introdução, aborda questões sobre a gestão do tempo, o baixo desempenho, o planejamento acadêmico e a configuração do curso de design. O objetivo desse projeto é desenvolver um protótipo para auxiliar alunos de graduação em design da UFPE do campus Agreste a organizar a sua trajetória acadêmica. A justificativa é que, de modo geral, esse projeto se justifica pela demanda existente no curso de design em relação ao entendimento da trajetória do aluno através da grade curricular. A metodologia escolhida foi o método de Garret, por ser um estudo que defende o desenvolvimento de um produto centrado no usuário e também ressalta a importância do envolvimento do usuário para que haja um resultado satisfatório de maneira que torne o uso do protótipo eficiente e eficaz. O status da pesquisa, eu já completei a contextualização, objetivos, justificativa, fundamentação teórica, metodologia, planejamento do protótipo e estou na fase de desenvolvimento do protótipo. Olá, meu nome é Paloma e o título do meu projeto é Neogravuras, Práticas e Contribuições para o Design Contemporâneo. Vai ser um memorial de projeto. A pergunta é: como reaproximar a prática da gravura e o design editorial por meio da produção de matrizes relevográficas em neolite? Meu objetivo nesse projeto é compreender a técnica do neolite como matriz de impressão e produzir um manual de instruções para a utilização desse material para impulsionar a produção independente da cidade de Caruaru. Os objetivos específicos são apresentar um panorama histórico da produção em Pernambuco e Caruaru, compreender a relevogravura, sua relação com Caruaru e sua conexão com o mercado editorial, compreender a técnica de utilização do neolite como matriz de impressão, desenvolver a pesquisa de campo através de entrevistas com designers e gravuristas, realizar experimentações com o material e, por fim, desenvolver o manual, o projeto editorial do manual técnico. Aqui tem um trecho da introdução do meu projeto e alguns tópicos que justificariam a realização do projeto. Passar adiante o saber dos mestres, matéria-prima acessível, fortalecer a cultura das capas ilustradas com os folhetos e cordéis, facilitar o acesso à técnica da neogravura, que ainda não tem um manual próprio só para ela, agregar valor ao resultado final dos projetos de design, abrir o tema para mais estudos acadêmicos nessa área e para mais projetos de designers utilizando esta técnica. A metodologia será de natureza aplicada, de objetivo exploratório e de abordagem qualitativa. A metodologia de design escolhida vai ser a de Bruno Munari e vai resultar em um manual prático de neogravura. A coleta de dados será qualitativa. Aqui eu coloquei mais ou menos o andamento que está o meu projeto, né? O que é que eu já tenho. Tem um fichamento dos livros do Antônio Costela sobre a história da gravura. Tem um banco de dados com nomes, contatos e obras de gravuristas de Pernambuco e Nordeste. Tem um caderno de anotações com observações práticas que recolhi ao longo dessa prática de 3 anos de gravura. E o próximo passo que eu quero fazer agora é realizar as visitas aos ateliês dos gravuristas, J. Borges e Dila, para começar, a fim de coletar dados sobre os seus processos de criação. É isso. Muito obrigada. Olá pessoal, meu nome é Beatriz Albuquerque de Oliveira e eu estou sendo orientada pelo professor Fábio Caparica e estudo na UFPE. Bom, o tema do meu trabalho seria mais da área de gráfico mesmo, voltada para o UX/UI Design, e o título seria PsyPeace. No caso, ele é um protótipo de um aplicativo voltado para a área de saúde mental, embora ele não seja um diagnóstico ou tratamento. Após várias pesquisas realizadas, foi-se constatado que atualmente o Brasil é o país mais ansioso do mundo
e em relação à América Latina, o ranking dele, né, tá entre os maiores. E com base nessas pesquisas, que eu comecei, inclusive, em outra disciplina, em dupla, mas eu resolvi pegar esse projeto, né, e aprimorar aqui em PGD1, foi se criada a ideia de ter um aplicativo em que ele vai ajudar o usuário, ele vai dar uma lista de sintomas para o usuário, ele meio que fazer uma autoanálise em si e saber mais ou menos o que é que ele está sentindo. E a partir disso, o aplicativo ele dá válvulas de escape boas, que não vão afetar negativamente o usuário a longo prazo. Então, pode ser assistir um filme, uma série, ler um livro, jogar algum jogo, mais voltadas para essa área. A metodologia que eu estou utilizando é a de Double Diamond e atualmente o meu projeto, vocês podem ver que está bem adiantado assim, o protótipo, mas ele ainda vai passar por uma avaliação heurística com profissionais da área de UX UI Design e ele também vai passar ainda pelo teste de usabilidade. Então eu terminei as entrevistas que eu estava fazendo e com base no resultado das entrevistas eu já estou ajeitando o que foi falado e era mais isso mesmo. Obrigada pela atenção. Olá, eu sou Maria Dayonara, aluna do curso de Design da UFPE, do Centro Acadêmico do Agreste. Dei início à PGD nesse período, 2022.2, e minha orientadora é a professora Marcela Bezerra. O tema da pesquisa é uma proposta de redesign, embalagem de café com usabilidade e autonomia para o consumidor idoso. O objetivo geral é propor um redesign de embalagem de café que atenda às necessidades do consumidor idoso. E dividimos em 4 objetivos específicos. Selecionar algumas embalagens disponíveis no mercado, identificar nelas problemas que dificultem a compreensão e usabilidade por idosos e definir uma embalagem para redesign. O segundo objetivo específico é compreender como utilizar os elementos e características visuais e físicas de maneira que atenda às necessidades do público em estudo. O terceiro objetivo específico é desenvolver uma proposta de redesign que satisfaça os critérios estipulados anteriormente, junto à criação de peças de PDV para a divulgação da nova embalagem. E, finalmente, propor aplicações da proposta. A metodologia escolhida foi a de Luba. Ela é dividida em 4 etapas: preparação, geração, avaliação e realização. E, além disso, a escolha dessa metodologia se dá pela relação dela com o usuário, a preocupação que ela tem em atender às necessidades do usuário, compreendê-las. Por isso, ela foi escolhida. O status da pesquisa, já concluímos os objetivos, a justificativa, a metodologia, a primeira fase do projeto, que é a preparação, e estamos na fase 2, que é na geração de alternativas. Então é isso, obrigada. Oi, gente, meu nome é Rayane, eu sou aluna do curso de Design na Universidade Federal de Pernambuco, da matéria de PGD1. E o tema do meu TCC é como elementos gráficos podem induzir escolhas de crianças entre 4 e 5 anos no ambiente escolar. E a minha orientadora é a professora Marcela. A minha modalidade é artigo e o trabalho a gente busca compreender o efeito do design gráfico aplicado em sala de aula, voltado para a educação de crianças entre 4 e 5 anos, utilizando a metodologia de design de Bruno Munari para chegar ao resultado final, buscando entender as relações que são criadas com as crianças a partir da inserção do design gráfico em atividades escolares do cotidiano. O objetivo geral é entender a relação que as crianças entre 4 e 5 anos criam com elementos gráficos apresentados em atividades relacionadas ao âmbito escolar. E os objetivos específicos são compreender o poder que os elementos gráficos possuem no processo de aprendizagem e captar o efeito do design gráfico aplicado em sala de aula. As justificativas são social, por gerar um impacto em um grupo de crianças e de professores, formativa, por ser capaz de auxiliar na melhoria da formação educacional de crianças, e científica, por ajudar em futuras pesquisas sobre o assunto em meio acadêmico.
Os aspectos metodológicos são de natureza teórica, objetivo, exploratório e abordagem mista, tanto quantitativa como qualitativa. O processo de introdução e o começo do desenvolvimento já foi feito e estou inserindo os passos da metodologia que se dividem em 12 etapas, de Bruno Munari. Pesquisas estão sendo feitas através de livros e da internet e os próximos passos são dar continuidade ao desenvolvimento, focando nas etapas da metodologia e realizar pesquisas com profissionais de pedagogia. É isso. Olá, me chamo Vitor José dos Santos, tenho como professora orientadora Camila Brito, sou discente da Universidade Federal de Pernambuco, na graduação de Design. O tema que eu vou defender é como solucionar a insuficiência de instrução do curso de Design através de um editorial gráfico. Objetivo geral, desenvolver um manual instrucional do curso de Design. Objetivos específicos, argumentar o impacto da informação mal compreendida no âmbito acadêmico e minimizar os transtornos e frustrações dos discentes e docentes. Torna prática e acessível também essas informações do curso. Justificativa. Eu pego das citações de Boncier, em 2011, que ele argumenta para que o processo ele seja positivo, seja assertivo, é necessário que essas informações elas sejam bem transmitidas. Ele vai ter uma melhor eficácia, o discente ele vai ter uma melhor compreensão se ele também entender todo esse sistema de forma prática desde o início da graduação, no primeiro período. Sobre a metodologia, classificação de pesquisa, teórica, explicativa, qualitativa, procedimento metodológico, um método de abordagem, porque querendo ou não, junto com o estudo de caso, eu vou me apropriar de alguns editais, de manuais que a universidade oferece e refiná-las. Que daí eu pego também ao ponto do método que eu dessa fonte, que é duplo diamante, traduzindo, que é recolher o máximo de informações e desenvolver uma solução. Entregar um conteúdo mais direto, assertivo e o mais adequado. Eu vou deixar na tela também o moodboard que eu criei já para poder dar um gostinho que será o projeto em si, projeto palpável. E é isso. Boa tarde, meu nome é Wallace Gomes Guimarães, sou aluno da Universidade Federal de Pernambuco, Centro Acadêmico do Agreste, localizada no Brasil. Minha proposta é Cabar, um aplicativo para auxiliar na escolha de bares em Caruaru. Objetivo geral, desenvolver um protótipo para um sistema de interfaces digitais com foco na relação usuário, artefato e contexto, através da aplicação do método de Garrett. Objetivos específicos. Explicar como o método de Garrett será aplicado em cada etapa desta pesquisa, construir um protótipo digital a partir de uma análise de similares, discutir respostas do teste de usabilidade e apontar como corrigir o protótipo, estabelecer que alterações serão necessárias para uma versão futura. Justificativa. As pessoas costumam selecionar bem os ambientes que irão frequentar, mesmo que seja por um breve momento. O aplicativo agiria no momento da escolha dos usuários, apresentando se aquele estabelecimento vai de encontro aos seus gostos pessoais. Metodologia de Garrett. É basicamente essas 5 etapas, que é estratégia, escopo, estrutura, esqueleto e superfície. Aspecto metodológico. Pesquisa de natureza aplicada, exploratória e descritiva. Abordagem qualitativa. E o que já foi feito. Introdução, objetivos, justificativa e metodologia. É isso. Obrigado.